Você já sabe, eu não preciso repetir que eu tenho um livro, que é um romance histórico, que conta a história de alguém que passou pela coluna Prestes. E como eu havia prometido, alguns vídeos do canal vão agora seguir as explicações necessárias de alguns dos personagens desse livro, personagens históricos, pessoas que existiram mesmo aqui de carne e osso e que também é personagem do livro. No último vídeo eu falei sobre Luiz Carlos Prestes. Hoje eu vou falar sobre outra grande personalidade. Eu tô falando de Juarez Távora. Esse nordestino arretado que saiu do Ceará e foi pro Rio de Janeiro, se tornou um militar e fez uma bagaceira durante a vida toda. Só para você ter uma ideia da magnitude da vida desse cidadão que existiu e talvez você nem saiba quem é, ele foi candidato à presidência na época em que Juscelino Kubitschek ganhou. Juscelino Kubitschek teve 35% dos votos e Juarez Távora 30%. Naquela época não existia segundo turno e aí ele perdeu. Mas não foi só isso não, ele foi um dos responsáveis por liderar aquela pressão que deram em Getúlio Vargas e aí o velhinho acabou cometendo suicídio. Mas aí voltando mais um pouco, não foi só aí não, ele era amigo antes de se tornar inimigo político do Getúlio Vargas, ele foi muito amigo próximo do Getúlio Vargas na Revolução de 30. E nessa revolução ele teve participação necessária, tão importante, que depois que acabou a revolução, ele ficou conhecido como vice-rei do norte. Vice-rei do norte. Nem existia rei nada aqui. O cara recebeu esse nome de vice-rei do norte. E um pouco antes, voltando, em 1925 e 1926, ele foi um dos principais articuladores das rebeliões tenentistas, participando junto com Luiz Carlos Prestes e outros dessa volta ao Brasil. Infelizmente acabou preso em circunstâncias muito suspeitas. É desse trecho da vida dele que nós vamos falar aqui, porque uma vida dessa tão recheada não dá para falar em um vídeo só. Bom, para começo de história, o Juarez Távora tinha um irmão que era Joaquim Távora. Parece que o irmão, por ser mais velho, era como se fosse assim, uma fonte de inspiração para ele. Então o irmão entrou no exército, ele depois entrou logo em seguida. Ele inclusive no livro dele, Memórias, Uma Vida e Muitas Lutas, ele vem falar que ou você entrava num seminário, ou então você ia para o exército. E aí a única opção para ele naquela época foi o exército. Aliás, a única opção não, ele até pensou em entrar no seminário. Ele era uma pessoa muito católica, diga-se de passagem. Na primeira tentativa, e isso eu falei no vídeo passado, das revoluções tenentistas, que fracassou, ele teve uma participação muito pequena, mas foi preso. E um dos advogados dele, durante o processo no qual ele foi preso, era o Lourenço Lima, que, eu não sei se você sabe, mas era chamado de o Bacharel Feroz. A gente vai falar dele também em outro vídeo. Ele foi o secretário da coluna Prestes e a pessoa responsável para anotar, fazer um diário do que acontecia. Ele era advogado no Rio de Janeiro e em determinado momento, no processo do Juarez Távora, ele foi fazer perguntas a um oficial que estava sendo testemunha do caso, né? Testemunha de acusação. E quando o juiz perguntou, o militar, o auditor militar, disse assim: doutor, pode fazer perguntas. Ele disse: eu não vou fazer perguntas, não. Já pensou se eu faço uma pergunta aqui e ele, armado com essa pistola aí na cintura, não gosta da pergunta que eu faço e atira em mim? Pois é, naquela época parece que os oficiais iam ser testemunhas e iam com um revólver na cintura, né? Uma forma de intimidação. E o advogado do Juarez Távora não fez pergunta, Juarez Távora acabou perdendo o processo e foi preso. Mas, olha só, se eu começar a contar aos poucos, talvez você vá acreditar. Mas se eu disser assim, logo de uma vez, você vai dizer, isso é mentira. Isso não existe. É que Juarez Távora conseguiu fugir de prisões 4 vezes. 4 vezes ele fugiu. Inclusive, uma das vezes da Ilha das Cobras. Quando ele foi preso, quando ele estava marchando na coluna Prestes. Ele foi para São Luís, depois foi mandado para o Rio de Janeiro. E conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir também quando ele estava prestes a começar a rebelião que resultou na Revolução de 30, de 1930. Ele também foi preso. Ele viveu boa parte do tempo assim meio que clandestino, infiltrado, saía de um canto, ia para outro, e de repente era preso, mandado para um forte porque ele tinha condição de militar e arrumava um jeito de fugir. 4 vezes o cara fugiu. No livro dele ele conta uma vez que ele teve que fugir com a corda. Então assim, amarrou uma corda no muro, paredão lá, nas Ilhas das Cobras e conseguiu escalar, foi fugindo, fugindo, entrou num bote, saiu nadando porque era uma ilha e naquela agonia ainda se cortou, ele e outros, e conseguiu. Mas voltando agora para a coluna Prestes, para você ver a magnitude do cidadão, como o cara era madeira mesmo. Ele foi um dos braços direitos do Miguel Costa, que era o oficial das forças públicas do estado de São Paulo. Como eu disse, Juarez Távora tinha um irmão, Joaquim Távora, e o Joaquim morreu nos confrontos que as rebeliões tenentistas tiveram
ainda em São Paulo. Ele conta no livro de memórias dele que o irmão deu a ele um revólver, um Magnum 44 de presente, antes de morrer. Foi atingido por um tiro e acabou falecendo antes de chegar um socorro. Ele também conta que foi um episódio muito triste da vida dele e isso que deu mais energia a ele para continuar lutando contra a opressão que ele dizia do governo de Arthur Bernardes, que era o presidente na época. No livro de memórias do Juarez Távora, ele deixa muito claro, em quase todo o tempo, que ele era um péssimo montador, não sabia andar de cavalo. Em determinado momento ele diz até que gostava de andar de cavalo lendo. Então ele pegava um livro, né? Vou mostrar aqui o livro, até esse livro aqui dele, ó, Juarez Távora, Uma Vida e Muitas Lutas, Memórias. E começava a ler o livro e aqui, né, acho que soltando a rédea. E numa dessas ocasiões, ele só sentiu foi a lapada. Pá! Quando pensa que não, ele no chão, lona, buf, caiu no chão. Bateu num galho. Ele não viu e o cavalo passou, ele bateu e caiu. Ele caía tanto de cavalo que o Miguel Costa, que chamava ele de baiano, né? Não sei se você sabe, mas assim, os paulistas chamavam, e alguns ainda chamam, os nordestinos de baianos, todos. Enquanto que os cariocas chamam de Paraíba. Um adendo que eu não concordo com isso, mas naquela época chamavam, né? E ainda hoje chamam. E agora mais ainda. Mas aí o Miguel Costa disse, baiano, cuidado que tu vai se lascar. Não falou com essas palavras, é porque eu também não sei imitar, né? Mas assim, chamou ele de baiano, ele caiu, mas continuava andando de cavalo. Uma vez, ele conta também no livro aqui, né? Que ele estava lendo um volume da Divina Comédia. Tem aqui. Os caras lá naquela época do exército lia Divina Comédia. Dante, ó, pra você ter ideia. E hoje, pra procurar. Bom, ele tava lá, né? Bem tranquilo, debaixo de uma árvore. Uma gameleira, parece. E quando pensa que não, recebeu uma golfada na cara, que ele não sabe do que foi. Mas era um fedor tão grande, tão grande. E depois ele percebeu o que era. Vômito de urubu. O urubu deu uma vomitada na cara dele. Eu não sei como foi que esses urubus chegaram perto dele, mas está aqui no livro. Estava inteiramente absorvido com a leitura, quando fui vítima de uma desconsideração inominável. Um pássaro, provavelmente um urubu, largou-me da altura que se encontrava, do topo de uma árvore. Uma enorme cuspadela. Uma enorme cuspadela, que me atingiu em cheio a cara, deixando-me meio cego e quase sufocado com o mau cheiro de matar. Larguei o livro no chão e, em meio às tontas, corri para o rio, em cujas águas mergulhei a cabeça, procurando limpá-la daquele empalastro repugnante que me empestava. Meu irmão, velho, cara lendo. Levar uma golfada de urubu. Tem que ser muito azar mesmo. Bom, e o que acontece? Ele estava doente durante a marcha. Eu já disse que eu não vou falar muito sobre a marcha, muita coisa aconteceu, tá? Tem um monte de livro falando sobre isso. E você tem que ler o meu, né? O romance. Lá no romance tem as coisas mais importantes, inclusive essas resenhas também. Mas o que é que aconteceu? Ele estava doente. Ele teve uma crise de cistite e essa crise parecia que não melhorava. E em determinado momento, porque ele era cearense, ele precisava chegar ao Ceará para se unir com as lideranças políticas daquele local e aumentar o contingente da coluna. Só que antes de chegar ao Ceará, eles passaram por Piauí. Que a coluna foi e quase sitiou a cidade, a capital de Teresina, né? De toda forma, ele com essa crise de cistite, dizem que ele se rendeu. Ele fala no livro que não, que foi aprisionado. Agora eu vou ler um pedaço aqui para você ver e tirar suas próprias conclusões sobre o que pode ter acontecido com ele. Isso na palavra de Juarez Távora. Por volta das 8 horas da manhã, uma lancha governista, vinda de Teresina, apoderou-se de uma canoa mantida na região das Caieiras, para ligação com o posto revolucionário. Essa era a terceira vez que essa embarcação governista perturbava impunemente. Irritado com essas incursões reiteradas da lancha governista, decidi armar-lhe uma emboscada. Vê só. Para isso, acompanhado de meu ordenança e de um oficial, me desloquei pela margem do rio na direção de Teresina, à busca do local apropriado para preparar a emboscada. Ele mais dois. Ouvindo um tiroteio, à minha retaguarda, atrás dele teve um tiroteio. Tratei de voltar a Caieiras para inteirar-me da situação. Mas meu cavalo, assustado com o tiroteio, empacou miseravelmente, obrigando-me a apear para puxá-lo pela rédea e perder o contato com os meus dois companheiros. Estes conseguiram ultrapassar Caieiras antes de sua ocupação pelas forças governistas. Eu, porém, ao desembarcar numa clareira do bivac,
fui cercado por um pelotão adversário, que me intimou a render-me. Atirando o revólver que vinha empunhando na direção do intimante, apeei-me e, desarmado, me entreguei como prisioneiro. Tem muita gente que diz, inclusive o Luiz Carlos Prestes, que isso foi verdade, que foi assim que aconteceu. Mas tem outros que dizem que não, que realmente ele não estava se sentindo muito bem e se entregou. E depois de se entregar, ele quase foi fuzilado. Só não morreu porque tinha um bispo, que era o Severino Vieira de Melo, que foi o primeiro bispo da arquidiocese de Teresina, no Piauí, que conseguiu intermediar ali um acordo entre os rebeldes e as forças armadas de Teresina, né? Porque a capital estava cercada e existia um medo muito grande de que a coluna Prestes atacasse lá dentro, todo mundo ia morrer, muita gente, já tinha muita gente também desabrigado, muitos refugiados dentro da cidade, estava um caos, e se Luiz Carlos Prestes resolvesse invadir, aí a bagaceira ia ser grande. Então esse bispo conseguiu intermediar aí meio que um acordo, né? Eles iam embora, deixavam a cidade em troca de manter Juarez Távora vivo. E parece que foi isso que aconteceu. Aí ele foi mandado para São Luís do Maranhão, ficou preso, aí foi depois para outro presídio no Rio de Janeiro, etc, tal, conseguiu fugir, o bicho era um miserável mesmo para fugir, e daí para frente começou a conspirar para o que viria a ser a Revolução de 1930, que vai ficar para outro vídeo mais para frente. Por enquanto, eu quero só que você entenda que esse personagem, esse cara, Juarez Távora, você nem sabia, né? Tem uma cidade na Paraíba com o nome de Juarez Távora, eu acho que você nem sabia. Se você gostou desse vídeo, eu não vou pedir para você se inscrever no canal e dar joinha. Só vou pedir para você ir lá no site da Amazon, clicar aqui no link que tem aqui na descrição e comprar o livro Crônicas de um Mentiroso, Era Uma Vez no Nordeste. Esse livro, que é um romance histórico, que você vai encontrar vários personagens como esse, Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora, eu não vou poder dar spoiler, mas tem muitos e muitos e muitos outros. Beleza? Valeu, até mais.